A nossa televisão. Senhor Presidente, Senhora Ministra e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, o Governo das Esquerdas Unidas, de PS, PCP, Bloco de Esquerda e Verdes, falhou aos portugueses. Impôs o garrote das finanças aos serviços públicos e falhou aos profissionais, que são em número insuficiente, estão descontentes, exaustos e não confiam num governo que não dialoga. Falhou no investimento e na modernização dos serviços de saúde. E falhou aos doentes, que veem o SNS deteriorado, menos acessível, a funcionar muito pior. O CDS faz hoje esta interpelação pela relevância social do tema e pelos muitos apelos de muitos e muitos doentes e profissionais desiludidos, o que por si só justifica voltar ao tema uma vez mais. Fazemos esta interpelação porque estamos no final da legislatura e é hora de balanços e de prestar contas. Porque mudou o ministro, mas não mudou a inoperância das políticas. Fazemos esta interpelação porque vemos um primeiro-ministro e um ministro das Finanças ufanos e triunfantes, autossuficientes, exibindo ao mundo o seu déficit, resultado de uma carga máxima de impostos e serviços públicos mínimos, mas ignorando que foi à custa de piores serviços de saúde, entre outros, que o conseguiram. Lamentável, para dizer o mínimo, ver um Primeiro-Ministro e um Super-Ministro das Finanças, verdadeiro titular da pasta da saúde, que uma e outra vez pintam a realidade, desvalorizam os problemas, não os resolvem, será até que governam, e passeiam-se em roadshow de propaganda pelo país, a cortar fitas, a fazer anúncios e promessas que sabem que não irão cumprir. Ignoram o grave impacto das suas opções e não assumem que falharam aos portugueses. Este governo começou a falhar na saúde quando, de forma precipitada e impreparada, fez a aplicação das 35 horas. E o CDS alertou em devido tempo para o impacto que isso teria na organização do trabalho e na exaustão dos profissionais. E continuou a falhar quando foi prometendo tudo a todos, quando foi incapaz de gerir eficazmente processos negociais em vários grupos profissionais, processos que se arrastam há mais de 3 anos, sem final feliz à vista e com prejuízo para todos. O vosso governo falhou quando não investiu nos hospitais, quando os mantém cativos das cativações de Centeno, a funcionar com contratos de programa ainda por aprovar no final do primeiro trimestre de 2019. Falhou quando atrasa a reforma dos cuidados de saúde primários, impedindo a passagem do SIEFs para o modelo B, quando não cumpre a tão propagada promessa de dar um médico de família a todos os portugueses, como ainda ontem a senhora Ministra admitiu em comissão. Falhou quando não acautela soluções rápidas e eficazes para ultrapassar o aumento das listas e dos tempos de espera, ou quando desvaloriza as demissões por denúncia de falta de segurança clínica. Falhou quando engrossa as listas de espera nos cuidados continuados e acumula dívidas por pagar no setor. O Governo falha, branqueia os problemas e desvaloriza-os sistematicamente. Anda num passa-culpas com os gestores hospitalares a quem acusa de incompetência e vai de promessa em promessa até ao incumprimento final. Este Governo promete, mas não resolve. Este Governo não governa. E não, senhoras e senhores deputadas, não temos nenhum regozijo patológico em apontar este estado de coisas, nem queremos denegrir o SNS. Fazemo-lo precisamente porque entendemos que se tem que fortalecer o SNS e mudar esta realidade. Fazemo-lo porque são bem mais do que casos isolados o que aqui apontamos. São centenas de problemas graves que se acumulam e que o Governo não resolve. E o que está bem à vista não é mais do que um padrão.
Um governo que anda em modo de apagar fogos, de crise em crise, que promete mas não cumpre, um governo que empurra com a barriga sem uma política estruturada e eficaz para o setor, um governo que pretende esconder a gravidade dos factos e que revela penosa insensibilidade social. Demonstrativo disto mesmo que acabei de dizer são as notícias de hoje sobre a urgência pediátrica do Garcia da Horta, em risco de ruptura, depois do governo ter ignorado os alertas de há 2 meses e não ter tomado medidas para contratar médicos suficientes. Este é um governo que é mais um desgoverno, um governo de promessas e inconseguimentos, como ainda ontem dizíamos em comissão. Senhora Ministra, senhoras e senhores deputados, o governo das Esquerdas Unidas falha e começou a falhar há mais de 3 anos. Não estamos no início da legislatura, não chegámos aqui agora. Estranhamos muito o agora é que é sistemático na boca dos governantes socialistas. Também por isso não pactuamos com cortinas de fumo lançadas sobre quem é o verdadeiro responsável por este estado de coisas. Como não pactuamos com a insistência de lançar ideologia para cima dos problemas, criando uma agenda artificial e alternativa à penosa realidade, uma agenda que pretende iludir-nos com a ideia de que será uma nova lei de bases da saúde, qual varinha mágica fantástica a resolver as questões graves do imediato. Uma agenda que exclui o setor social e o privado do desígnio nacional de melhorar a saúde dos portugueses. Uma agenda que pode servir clientelas partidárias, mas não serve de todo o interesse nacional. Não se fazem leis de bases a metro e à pressa, ignorando outras leis de base, e seguramente não se deitam para o caixote do lixo textos refletidos, consensuais e consistentes para os substituir por versões minimalistas que acumulam erros crassos, inconstitucionalidades, equívocos e omissões graves. Isso chama-se desperdício, isso é pensar pequenino, isso não revela visão nem capacidade de governar, olhando os desafios do futuro. Isso, senhoras e senhores deputados, é mais uma falha da vossa governação. Bem podem os partidos da esquerda fazer mais exercícios de demagogia, bem pode o Partido Socialista dizer tudo e o seu contrário, promovendo nas costas dos deputados zelosas negociações de bastidores sobre a lei de bases para supostos consensos alargados. Não conseguem iludir a realidade, nem continuar a enganar os portugueses. O SNS está muito doente e precisa de soluções urgentes, de meios adequados e suficientes, de profissionais de saúde tratados com a efetiva consideração e respeito, de respostas que os senhores foram prometendo e que continuam por chegar. No CDS, temos uma visão para a saúde em Portugal. Visitamos com frequência os estabelecimentos de saúde e ouvimos os profissionais. Não falhamos a denúncia dos problemas porque é premente encontrar respostas. Fizemos propostas concretas ao longo da legislatura e não ficaremos por aqui, porque temos e somos verdadeira alternativa. Senhora Ministra, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, vou terminar dizendo o lamentavelmente óbvio. A saúde não foi mesmo uma prioridade para este governo. Esta legislatura foi uma oportunidade perdida para a saúde em Portugal. Este governo de António Costa e Mário Centeno, apoiado em cada orçamento aprovado pelas esquerdas unidas, falhou na saúde. Promete, mas não resolve, anuncia, mas não faz. Senhoras e senhores deputados, já chega de anúncios e promessas por cumprir, é mesmo preciso mudar. O CDS será sempre parte da solução e vai seguramente construir essa mudança. Muito obrigada.